Então, nossa aula de ciências desta semana, páginas 116 até 121. Circulação sanguínea. O sistema circulatório é formado pelo sangue, pelo coração e pelos vasos sanguíneos. O sangue transporta nutrientes e gás oxigênio para todas as células do nosso corpo. O sangue também recolhe os resíduos produzidos pelas células e os transporta para órgãos específicos para que sejam eliminados do corpo. Então, nós temos lá o coração. O coração é um órgão formado por músculos e se localiza no meio do peito, levemente do lado esquerdo. Ele bombeia o sangue para todas as partes do organismo. E os vasos sanguíneos? O sangue circula pelo interior dos vasos. Existem 3 tipos de vasos: artérias, capilares e veias. Pelas artérias, o sangue sai do coração para todas as partes do organismo. Elas se ramificam muitas vezes, até formar vasos sanguíneos muito finos, chamados capilares. Os capilares são os vasos que levam os nutrientes e o oxigênio para as células. Também são os capilares que recolhem gás carbônico e outras substâncias que devem ser eliminados do organismo. Pelas veias, o sangue volta de todas as partes do corpo para o coração. Então, observe aí, as figuras com bastante atenção e depois responda. Por que é importante que os vasos sanguíneos estejam espalhados por todas as partes do organismo, Porque no interior dos vasos circula o sangue, que leva nutrientes e gás oxigênio às células de todo o corpo, permitindo que elas tenham energia para realizar suas atividades. Então, leia o texto e responda as questões. O doador de sangue deve ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar saudável. São coletados cerca de 450 ml de sangue. Os componentes do sangue são separados e enviados aos hospitais para que os pacientes recebam o sangue doado. Uma única doação pode ajudar várias pessoas. Então, vejam aí um cartaz, de doação de sangue. Qual é a função do sangue no nosso organismo? Transportar oxigênio e nutrientes para serem usados pelas células e recolher os resíduos produzidos pelas células, como o gás carbônico, e transportá-los para serem eliminados do corpo. Qual é a importância da doação de sangue? A doação de sangue é importante porque ajuda pessoas que precisam de sangue e pode salvar vidas. Quem pode doar sangue? Qualquer pessoa que tenha entre 16 e 69 anos, pese mais de 50 quilos e esteja em boas condições de saúde. Capítulo 4. Eliminação de resíduos, Vamos ver o que é isso. Em suas atividades, as células produzem resíduos, que, se forem acumulados no corpo, poderão tornar-se prejudiciais para a saúde. O processo pelo qual o corpo elimina essas substâncias é chamado de excreção. No corpo humano, existem órgãos que atuam na separação e na eliminação de substâncias dissolvidas no sangue. Esses órgãos compõem o sistema urinário, formado por rins, uréteres, bexiga e uretra. Então, veja aí, um sistema urinário feminino, formação e eliminação da urina. Observe aí o esquema da página 118, com bastante atenção, para ver como o nosso corpo, produz, faz toda essa formação e eliminação da urina. E depois responde. Qual é o nome do processo de eliminação de resíduos do corpo humano? Excreção. Qual é a relação entre o funcionamento do sistema circulatório e a eliminação de resíduo? O que tem a ver, O sistema, o sangue circulando no nosso corpo e a eliminação
desses resíduos, dessas substâncias que não devem ficar dentro do nosso corpo, que devem sair. Os rins filtram o sangue e deles retiram água e outras substâncias, formando a urina. O sangue filtrado volta a circular pelo corpo e a urina é eliminada. Então vejam aí, né, como é importante, né, a função dos rins é muito importante no nosso corpo e por isso também nós devemos tomar bastante água para que os nossos rins funcionem perfeitamente. A água no corpo humano. Além de filtrar o sangue, outra função dos rins é controlar a quantidade de água no organismo. Para manter a saúde, é importante equilibrar a quantidade de água perdida e a ingerida ao longo do dia. A tabela a seguir mostra as vias de eliminação de água. Perda de água diária no ser humano adulto de 70 quilos. Por onde se perde a água? Transpiração, suor, fezes, urina. Em repouso, quanto se perde de água, né? Então, eu tenho aí 700 ml na transpiração, 100 ml no suor, 100 ml nas fezes e 1.400 ml na urina. Atividade física prolongada. Então, na transpiração, vamos perder 1.000 ml, no suor, 5.000, nas fezes, 100 ml e na urina, 500 ml. Escreva o nome dos órgãos que realizam as funções a seguir. Canais que conduzem a urina dos rins até a bexiga. Uréteres. Órgãos que retiram do sangue água e outras substâncias. Rins. Órgão no qual a urina fica armazenada. Bexiga urinária. Canal que conduz a urina até o meio externo. Uretra. Do que a urina é composta? Porque ela precisa ser eliminada do nosso organismo com frequência. Explique. A urina é composta de água e substâncias tóxicas ou que não são necessárias ao organismo. Ela precisa ser eliminada com frequência porque essas substâncias, se acumuladas, podem ser prejudiciais para a saúde. Porque é necessário um sistema encarregado de limpar o sangue no corpo humano, porque o sangue recolhe resíduos produzidos pelas células de todo o corpo, que não podem se acumular. O sistema urinário se encarrega de eliminá-los. E para terminar a nossa aula de ciências desta semana, nós temos aí o álbum de ciências, curiosidades incríveis e nojentas do corpo humano. Então, vejam lá a página 120 e 121 e leiam porque tem várias curiosidades muito legais. Essa foi a nossa aula de ciências desta semana.